Olá, meu nome é Giovanni Massa, sou médico neurologista e a ideia é trazer um pouco de vocês sobre uma atualização científica da relação do uso médico clínico de cannabis na ansiedade. Então, primeiro a gente vai precisar classificar o que é a ansiedade. Ela está dentro de um contexto de transtornos de ansiedade e ele tem 6 subtipos clássicos. Então a gente tem um transtorno de pânico, no qual a pessoa tem aquela sensação de morte, tem o transtorno de agorafobia, do qual é difícil essa pessoa estar em ambientes muito populosos, ou então espaços fechados. É uma pessoa que tem aquela sensação de que a fuga daquele lugar possa ser difícil, Então a gente chama isso de agorafobia. Os transtornos específicos, de fobias específicas, de altura, de animais, os transtornos de ansiedade ou fobia social, aquele medo de falar em público. Tem os transtornos de ansiedade generalizada, do qual a pessoa permanece no estado crônico de ansiedade, durante as suas atividades habituais do dia a dia. E tem outros transtornos que são associados a alguma patologia específica ou algum tipo de abuso de substância ou a uma separação ou situação psicológica sabida. Então essas 6 formas são as formas daí clássicas, digamos assim, de transtornos ansiosos. E antigamente o DSM incluía TOC e TEPT, que é o transtorno obsessivo compulsivo e o transtorno do estresse pós-traumático dentro desse, mas foi subdividido em outro tipo de patologia, saiu da classificação de transtornos ansiosos, mas frequentemente tem manifestações ansiosas junto dessas pessoas que têm esse diagnóstico de TOC ou de TEPT. É muito relevante a relação entre fatores genéticos e fatores de experiência dessa pessoa para o desenvolvimento de manifestações ansiosas e uma maior prevalência da psiquiatria, de doença psiquiátrica, são os transtornos de ansiedade, prevalente aí em 4 pessoas, acometendo mais mulheres. Lembrando que para a gente fazer o diagnóstico, esses sintomas de desconforto, de ansiedade, que tem uma clínica bem vasta, descrita como uma sensação difusa, desagradável, muitas das vezes acompanhada por alguns sintomas assim autonômicos, como dor de cabeça, sudorese, palpitação, aperto no peito, dor na barriga, ou inquietude, incapacidade de ficar sentado, de ficar em pé por muito tempo. Esses sintomas eles devem persistir por mais de 6 meses e serem frequentes mais dias na semana do que não, na vida dessa pessoa. Então é importante também a gente diferir o que é ansiedade e o que é medo, Então a ansiedade ele está relacionado a uma ameaça que não existe, uma ameaça que é psicológica, uma ameaça que é criada pela pessoa e ela tem inclusive até dificuldade de expressar isso, o que de fato está gerando ansiedade. E o medo não, é uma coisa bem conhecida, bem sabida, Então um animal, uma situação de perda de trabalho, uma situação de vida. Então o medo é uma reação fisiológica, a um evento conhecido, a uma ameaça externa. E a ansiedade é uma reação patológica, caso seja persistida por muito tempo, sem uma justificativa plausível para esse estado de ansiedade estar cometendo o ser humano. Tem uma relação hereditária importante, é muito frequente você pegar outros parentes dessa pessoa que também manifestam esses sintomas. E na hora da anamnese ali é importante você observar as unhas da pessoa, os movimentos dela de pernas, de braços, a inquietude dela, se a fala dela é acelerada, se ela presta atenção, se ela te interrompe. Então tudo isso já vai subsidiar o seu diagnóstico, que tem vastos sintomas, mas basicamente não é muito difícil de reconhecer. Lembrando que tem esse adendo de ter que estar presente por mais de 6 meses e mais de 3 dias na semana. A neurobiologia da ansiedade, ela é mista, Então ela tem um componente de sistema nervoso autônomo, aumentando esse tônus sináptico. Ela tem um componente de desequilíbrio, desbalanço de neurotransmissores, principalmente norepinefrina, serotonina, o GABA, e 2 neuropeptídeos que vêm sendo também muito relacionados pelos seus efeitos ansiolíticos, que é o neuropeptídeo Y e a galanina. Tem um componente hormonal também importante, principalmente relacionado daí ao cortisol. Então, desde da liberação do hormônio liberador da corticotrofina, que influencia diretamente no eixo hipotálamo, hipófise suprarrenal, Esse balanço ele pode estar de certa forma acometido
gerando um aumento, né, excessivo do cortisol e um aumento do estado ansioso padrão dessa pessoa, né? Lembrando que o cortisol é o nosso hormônio de vigília, o nosso hormônio de quebra de energia, né? O nosso hormônio que prepara a gente para lutar e para fugir. Então essa relação entre hormônio, neurotransmissores e sistema nervoso autônomo é a fisiopatologia mais conhecida hoje da ansiedade, é onde a gente tenta entrar com medicações. E, para incrível que pareça, faz todo sentido utilizar cannabis para modular essa fisiopatologia, tanto a nível de neurotransmissores, quanto a nível hormonal, quanto a nível de sistema nervoso autônomo. Então, as medicações à base de cannabis, elas agem nas 3 fisiopatologias conhecidas, né, de geração, de deflagração de mecanismos ansiosos patogênicos. O tratamento habitual para a ansiedade, ele é baseado em benzodiazepínicos ou antidepressivos, né, principalmente. A eficácia dele, a resposta, ela é muito ruim, né, a adesão do paciente também é muito ruim, e geralmente são pacientes que precisam ficar casados, digamos assim, ou fiéis a essa medicação durante toda a vida. É muito difícil desmamar as medicações desses pacientes. Então, alguns inconvenientes são decorrentes desse tratamento, né, principalmente relacionado aos benzodiazepínicos, como dependência, a tolerância que esse indivíduo vai gerar com o passar do tempo e o próprio comprometimento da vigília dele, né, do estar acordado. São fatores bem conhecidos que acabam prejudicando a adesão desse paciente ao tratamento. E os antidepressivos, a questão de disfunções sexuais, de distúrbios do sono, de sedação, né, e também de uma certa dificuldade de retirar esses remédios, principalmente se for feito de forma abrupta, né? Então, a depender do antidepressivo, você vai ter indicações mais específicas para o transtorno ansioso. A mesma coisa acontece com os benzodiazepínicos. Além deles, de vez em quando a gente associa outras classes medicamentosas, como antihistamínico, ou antagonista beta-adrenérgico, que é o propranolol, ou antipsicóticos, dependendo do caso, né? Então, só em pensar em dar antipsicótico para o paciente com ansiedade já me deixa meio preocupado, né, de a gente precisar usar essa classe farmacológica que já tem um nome tão assustador, né? Então seria muito mais plausível usar uma medicação fitoterápica que tem efeitos nas 3 esferas, né, da fisiopatologia, praticamente não tem efeitos colaterais. É o que a gente vai tentar mostrar aqui com as principais evidências, né, científicas acerca do assunto. Então, quando você vai fazer uma pesquisa básica de cannabis, canabinoides e ansiedade, você vê que o número é crescente de publicações, né? Acompanhou aí também o desenvolvimento científico do entendimento do sistema endocannabinoide, que teve esse boom aí a partir da década de 60 a 70, e a gente vai batendo recorde todos os anos, né, que se passam aí desde o ano 2000, acerca de publicações das relações entre cannabis e ansiedade. Então, hoje já são mais de 1.500 artigos. Eu vou tentar separar aqui os que eu achei mais relevantes para trazer essa explicação para você.